próximas canções. Vamos acompanhá-lo. Boa noite, igreja. Vamos louvá-lo porque confiamos nele. As palmas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e o poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. De novo, os que confiam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga, não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Mais uma vez. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia. Vamos adorá-lo até que ele venha buscar a sua igreja. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que ele venha. Diga. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que ele venha e encha a casa com sua doce presença. 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 Vamos adorá-lo mais uma vez. Adorar, adorar, adorar
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, diga a Ele nesse momento: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara. Mais uma vez, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, por gentileza. Carta que escreveu Paulo
à igreja em Éfeso, capítulo 4. E eu vou ler o nosso texto base da reflexão desta noite em 3 versões. São 3 versões que nos dão de forma clara, de forma inquestionável, esse mover de Deus, esse cuidado de Deus, essa maneira sobrenatural de Deus nos orientar, nos instruir, nos fazer superar aquilo que parecia insuperável, alcançar aquilo que parecia inalcançável, a partir da igreja do Senhor, da comunhão na igreja de Cristo. Efésios, capítulo 4, eu quero ler com vocês os versos 11, 12 e 13. A versão inglesa King James diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Há uma outra versão, a NVT, a nova versão transformadora, onde lemos assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus então produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. A versão seguinte é a nova tradução na linguagem de hoje, e diz: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Por que eu li nessas 3 versões? Porque elas, a despeito de serem versões distintas, uma inclusive inglesa, elas mantêm o mesmo escopo, a mesma base, os mesmos alicerces do pensamento de Paulo. E no meu entendimento, elas, as 3, falam sobre os caminhos da maturidade da igreja, o propósito de Deus para a maturidade, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação saudável da igreja. E é com base nesse texto que eu quero pensar com vocês neste tema: elementos indispensáveis à maturidade da igreja de Cristo. Elementos indispensáveis à maturidade da igreja de Cristo. Nós, quando pensamos numa igreja madura, quando pensamos numa igreja que se desenvolve, uma igreja que alcança um estágio tal em que ela passa a exalar
o perfume de Cristo e a influenciar o lugar onde está, eu logo sou remetido à igreja primitiva nos Atos dos Apóstolos. Aquela igreja que crescia em meio a enormes desafios, a duríssima perseguição. Aquela igreja que crescia e amadurecia, a despeito de tão pouco tempo fazer da morte e da crucificação de Jesus Cristo. Aquela igreja que viu a olho nu alguns de seus principais líderes serem mortos, serem sacrificados por conta da formação dessa igreja, do desenvolvimento dessa igreja, da compreensão dos propósitos de Deus para essa igreja que nascia, que começava a se lançar, a se apresentar ao mundo de então. Daí, uma das expressões que mais me impacta com relação a esta igreja é a expressão que diz: aqueles que alvoroçam o mundo, têm alvoroçado o mundo, já chegaram até aqui, já estão entre nós. O evangelho causa um alvoroço, o nome de Jesus causa um alvoroço, um santo alvoroço, porque como nós ouvimos hoje pela manhã, através do pastor Marcos Quaresma, não existe um homem, uma mulher que tenha estado com Cristo, que tenha de alguma maneira conhecido a Cristo, que tenha de alguma forma ficado face a face com Cristo e tenha seguido o seu caminho da mesma maneira. Não existe. Ou ele segue melhor, porque ele entende que não dá para viver mais sem Jesus, ou ele segue ainda pior, porque depois de ter conhecido a Cristo, lhe oferece as costas. É pior esse estágio do que o primeiro. A Bíblia diz isso. Melhor seria que ele não tivesse conhecido a Cristo. Melhor seria. Quando eu olho para esse texto da carta de Paulo aos Efésios, eu fico, confesso aos irmãos, fascinado. Eu fico boquiaberto. E fico fascinado principalmente quando eu me deparo com essa expressão. A tradução que mais fala ao meu coração é da NVT, da Nova Versão Transformadora, que diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento de Deus produzem e amadureçamos. Escutaram isso? Há um estágio na fé, é isso que Paulo está ensinando na sua teologia. Há um momento na nossa relação com Deus, na nossa caminhada com Deus, em que essa maturidade pode ser atingida, essa maturidade pode ser alcançada, e então nós entenderemos, nós perceberemos quais são os reais propósitos, qual é a real vontade do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. E aqui diz: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e então amadureçamos. Quanto mais de Jesus em nossas vidas, melhor iremos. Quanto mais da palavra de Deus em nossas vidas, melhor nos sairemos. Aliás, quando Jesus enfrenta Satanás no deserto, Jesus não tem no bolso um livro de regras de ouro. Jesus não tem chavões.
Jesus não tem armas para lidar, enfrentando e resistindo a Satanás até que o derrotasse de forma concreta. O que Jesus faz, sabe o que é? É citar os textos bíblicos à altura, na medida e proporção em que Satanás não tinha mais o que dizer. Mais intimidade com Deus, você conhece o resultado. Mais intimidade com a palavra, você já sabe onde vai chegar. Por isso, eu quero chamar a sua atenção esta noite para pelo menos 4 desses elementos que eu entendo que são indispensáveis à maturidade dessa igreja de Cristo. A maturidade de Lírio dos Vales. Estamos completando 56 anos. Você se considera uma igreja madura? E quando eu falo igreja, eu estou falando agora como indivíduo, na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Você se considera alguém que tem amadurecido, tem alcançado esse instante em que Paulo se revela e apresenta à igreja quais são esses propósitos de Deus para a nossa maturidade, e ele diz assim: atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Talvez você diga: pastor, mas eu não sou Deus, Jesus era Deus. Será que é suficiente essa resposta? Será que nós não podemos encarar como um grande desafio, um santo desafio, vivermos uma vida cada vez mais próxima, cada vez mais identificada com a vida que o Senhor tem para nós aqui? Chamo a sua atenção e destaco que, no meu entendimento, um dos primeiros sinais, um dos primeiros elementos, uma das primeiras evidências da maturidade dessa igreja é a capacidade de dialogar mais. Em que nível, pastor? Nos dois. Dialogar mais com Deus e dialogar mais consigo mesma. A capacidade que nós temos de nos aproximarmos de Deus, e quando nos aproximamos dele, nós temos 2 vias. Uma, através da qual nós chegamos e nos apresentamos, e nos revelamos, e nos colocamos diante dele com nossas crises, com nossas dificuldades, e a outra, através da qual vem seu conforto, vem seu encorajamento, vem sua disciplina, vem sua orientação. Relacionamento com Deus, repito o que tenho dito aqui ao longo desses quase 18 anos, relacionamento com Deus tem uma via dupla. Por isso, na nossa relação com Deus, é indispensável cultivarmos o diálogo, através da oração, o diálogo, através da intimidade com a palavra. Quando eu oro, eu falo com Ele. Quando eu leio a palavra, o que acontece? Ele fala comigo. Aquilo que o pastor Ismael, no domingo passado, salvo engano, mencionou aqui no nosso culto de gratidão dos 56 anos. Há alguns que dizem: pastor, Deus não fala comigo há muito tempo. Deus não fala comigo, olha, nem sei quando foi a última vez que Deus falou comigo. Afinal de contas, eu continuo indo à igreja, eu continuo cantando, eu continuo entregando dízimos e ofertas, eu continuo, mas Deus não fala comigo. Pois bem, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer entender os propósitos de Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus? É por aqui que Ele fala. É por aqui. É através dessa palavra, é através desse livro. É quando eu paro e me deparo com Ele dizendo: Deus, Tu sabes das minhas dificuldades, Tu conheces as minhas aflições, fala comigo, Senhor. Não tem como, com um coração sincero, com um coração contrito, é impossível Deus não se revelar. Dialogue mais. O diálogo é sinal de maturidade
na nossa relação com Deus. Não temos que ter medo de Deus. Não servimos a um Deus perverso, a um Deus carrasco, a um Deus que tem prazer em ver os seus sofrendo. Absolutamente, absolutamente. Temos tido o privilégio de servir a um Deus que nos ampara, que nos auxilia, que nos sara, que nos transforma, que nos liberta. Temos tido o privilégio de servir a um Deus que nos corrige, a fim de que redirecionemos nossas vidas. Não é bom você ir por aí, não siga por aí, afaste-se dessa condição, não insista nisso, e Deus fala através da sua palavra. Essa semana eu conversava com o Vanúzia lá em casa, a respeito de um dos seus profetas, um profeta que em determinado instante da sua vida entrou em crise, olha só, deixa eu dizer uma coisa a você, se você na condição de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, vive dias de crise, você não é o primeiro nem o último. A Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que viveram crises, que viveram dificuldades, que tiveram dias de apreensão, dias de angústia, que por vezes imaginaram que Deus não estava nem aí para eles, E quando eu olho para o nosso querido profeta Abacuque, eu aprendo com ele, que ele é igual a mim, que eu tenho a mesma composição que ele. Abacuque chegou diante de Deus e abriu o seu coração, dizendo: Deus, como assim? Parece que você não me ouve, parece que você não está percebendo a minha dor, o meu sofrimento, o que eu estou atravessando, as dificuldades que enfrento. O Senhor me disse para eu pregar essa palavra, para eu advertir o teu povo, mas eles estão dando de ombros para mim. Como assim? A pergunta de Abacuque é esta, e não faz uma nem duas, ele faz essa pergunta pelo menos umas 4, 5 vezes. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Mas sabe o que acontece? A gente só gosta da última parte de Abacuque. A gente só gosta daquele finalzinho, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenhamos vacas no curral, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Essa parte nós gostamos, mas a parte em que Abacuque teve sua crise, enfrentou suas dificuldades, essa aí, pastor, eu nem sabia disso. É verdade, Abacuque teve crise, teve, como Davi teve. Abacuque teve crise, pastor? Teve, como Abraão teve. Abacuque teve crise, pastor? Teve, como Jeremias teve, como Isaías teve, como Daniel teve, como eu e você temos. Mas sabe o que importa? Importa que compreendamos que a nossa maturidade está no entendimento de que servimos a um Deus que ouve e que fala. Não servimos a um Deus morto. Servimos a um Deus que está interessado em se relacionar comigo e com você. Pastor, você está de brincadeira, como assim um Deus que se relaciona? Você quer maior evidência do que quando Jesus ia deixar este mundo, sabendo que seria crucificado? Ele disse: eu vou, convém que eu vá, mas eu deixarei convosco o quê? O Consolador, o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas, Ele vos confortará. E aí nós aprendemos, servimos a um Deus pessoal, a um Deus que é uma pessoa. Não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de acrílico, não é um pedaço de vidro, não é uma planta. Servimos a um Deus que é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. E como pessoa, Ele interage, Ele fala, Ele ouve. Por isso, lá no Éden, nós já compreendemos o caráter desse Deus. Quando Ele diz: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Ele já se revela, esse Deus próximo, esse Deus interessado. Quando eu penso na importância da maturidade para a igreja,
da maturidade para a Lírio dos Vales, não posso ignorar, não posso desprezar o lugar do diálogo, do meu e do seu diálogo com Deus. O que quer dizer isso? Diálogo é o quê? É um momento em que duas pessoas, o quê? Estão sentadas, estão conversando. Não é um monólogo. Monólogo é alguém que somente fala, que somente orienta, que somente instrui, que somente corrige. Não tem ouvidos para ouvir. E aí o que o profeta nos ensina é: os meus ouvidos não estão cerrados para que não possa vos ouvir, nem os meus braços encolhidos. Antes, os vossos pecados têm feito separação entre vós e eu. Quando o profeta diz isso, ele está lembrando ao povo de Israel: sabe qual é a crise de vocês? Sabe o que falta em vocês? Vocês se aproximarem de Deus crendo que Ele é capaz de restaurar, de perdoar o pecado de vocês, mediante a confissão destes, e restabelecer a comunicação dEle com vocês. Meus ouvidos não estão cerrados, meus braços não estão encolhidos. Não, eu preciso que vocês se aproximem. Eu preciso que vocês cheguem a mim. Eu preciso que vocês abram o coração de vocês. Eu preciso que vocês digam o que vocês estão vivendo. Uma comunicação saudável na igreja está centrada nos temas e interesses do reino, sem ruídos, sem ciúmes, sem invejas, sem malícia. Uma comunicação saudável na igreja terá sempre, guarde isso, eu não gosto de usar a palavra sempre e nunca, mas vou usá-la aqui, terá sempre a marca do cuidado e desejo de ver o seu irmão, o seu próximo, amparado, sustentado nas eternas promessas do Senhor. Estou falando do diálogo com Deus, que quanto mais franco, quanto mais sincero, quanto mais verdadeiro, quanto mais real, dá a mim e a você a mesma medida e proporção para um diálogo franco, sincero, transparente, real com o meu próximo. Igual. Por que igual, pastor? Porque essa é a orientação dele. Por que igual, pastor? Porque a recomendação dele é: amarás ao Senhor teu Deus, o quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E aí vem Jesus e diz: e o segundo, semelhante a esse, o que quer dizer? Que em nada perde para este, qual é? E ao teu próximo como a ti mesmo. Diálogo com Deus, sincero, quanto mais sincero, diálogo com Deus, profundo, verdadeiro, sem máscara, sem ruídos, dará a mim a condição de estabelecer um diálogo também sem máscara, também sem ruídos, também sincero, também intenso com o meu próximo. Por isso, repito, no meu entendimento, esse é um dos elementos indispensáveis à maturidade da igreja. Não por acaso, o apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos Efésios, lá no capítulo 5, diz isso: falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Paulo está falando do relacionamento na igreja, e o relacionamento na igreja pautado no meu relacionamento com o Senhor. Paulo está dizendo à igreja em Éfeso, na mesma pegada, na mesma carta, na mesma dimensão: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Deixai-vos encher pelo Espírito, que resulta no quê? Na fala com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Acabou, pastor? Acabou não?
segura aí. E cotidianamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21, sujeitando-vos uns aos outros. Completem. No temor de Cristo. O meu diálogo com Deus alimenta o meu diálogo com o próximo. A minha intimidade com Deus possibilita a minha comunicação mais franca, sincera, esvaziada de soberba, de vaidade, esvaziada de ciúme, de inveja, esvaziada de qualquer espírito faccioso com o meu próximo. Quando eu olho para essa palavra de Paulo à igreja de Éfeso, eu não encontro apenas esse desafio do diálogo, eu encontro um segundo elemento. O segundo elemento que eu acho nessa recomendação e nessa teologia de Paulo é: cuidem-se uns dos outros. Cuidado mútuo. Cuidado mútuo. Será que nós temos uma compreensão, um alcance do que isso significa? Cuidado mútuo não é sinônimo de cuidar da vida do outro. Cuidado mútuo não tem absolutamente nada a ver com intromissão na vida do outro. Cuidado mútuo não tem nenhuma relação com maledicência. Cuidado mútuo é zelo no amor de Cristo. Quando estivemos aqui no trimestre passado, estudando exatamente esses temas da mutualidade, nós pudemos aprender um pouco mais dessa experiência, do cuidar uns dos outros, dessa expectativa que o Senhor tem em relação a mim e a você dentro da igreja, cuidando um do outro, cuidando na proporção em que ele precisa de uma palavra de encorajamento, ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma exortação. Isso é cuidado mútuo, isso é cuidar do outro. John MacArthur enumerou, ele colocou algumas, escuta, não são todas, algumas atitudes que são apresentadas na Bíblia e que devem fazer parte do nosso dia a dia como igreja, no que tange a cuidado mútuo. Algumas, vou repetir, não são todas. Pastor, quantas são? Não posso precisar. Eu sei dizer que são muito mais do que essas que vou mencionar aqui. Muito além do que essas que vamos mencionar aqui. Para que você tenha uma ideia do que significa esse cuidar do outro, esse cuidado mútuo, preste atenção. Tiago 5,16 diz: confessemos os nossos pecados uns aos outros. Por que começa com essa palavra, John MacArthur? Sabe por quê? Para nos ensinar que nós somos iguaizinhos, somos pecadores, todos nós. Porque todos pecaram. E que diz o texto? E destituídos estão da glória de Deus. Porque o Senhor olhou do céu, diz o profeta Jeremias, e procurou um homem, um só, que fosse o único capaz de se colocar na brecha. E quantos o Senhor achou? Quantos, irmãos? Nenhum. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Edificarmos uns aos outros. Romanos 14,19. 1 Tessalonicenses 5,11. Edificarmos uns aos outros. Encorajando uns aos outros. Amparando, sustentando uns aos outros. E no meu entendimento, edificação aqui diz respeito à instrução pela palavra eterna. Terceiro, levarmos as cargas uns dos outros. Isso é cuidado mútuo. Gálatas 6, versículo 2. Levarmos as cargas uns dos outros. Empatia. Aquilo que frisei de manhã
num momento especial da nossa reunião hoje de manhã. Empatia, perceber que a carga que o irmão está levando é muito pesada. E se aproximar dele e dizer: divida comigo, deixa eu levar isso com você. O que está acontecendo? Como vocês estão? Como andam as coisas por aqui? Estou orando por você, quero orar com você. Levai as cargas uns dos outros. 4, Tiago 5,16. Orarmos uns pelos outros. Orarmos uns pelos outros. Uma igreja madura, uma igreja que amadurece, é uma igreja de oração. Você quer conhecer o pulso ou o pulsar de uma igreja? Escuta, preste atenção. Não venha ao culto de domingo quando tiver um cantor famoso. Você quer conhecer o pulsar de uma igreja? Não venha a um culto quando tiver um pregador famoso. Você quer conhecer o pulsar de uma igreja? Vá às suas reuniões de oração. Vá às suas reuniões de oração. Ali certamente você vai encontrar o diabo aborrecido, irado, contrariado, porque ele sabe o que é capaz de fazer uma igreja que ora. Orar uns pelos outros. 5, sermos benevolentes uns para com os outros. Efésios 4:32, o apóstolo Paulo diz: pelo contrário, sede bondosos, sede compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Bondade e compassivo o Senhor espera que sejamos, para que nos apresentemos uma igreja em desenvolvimento, exercendo a oportunidade de amadurecer. Sujeitarmos-nos uns aos outros, já lemos esse texto, Efésios 5:21. Sermos hospitaleiros uns com os outros, 1 Pedro 4:9. Servirmos uns aos outros, 1 Pedro 4:10, Gálatas 5:13. Consolarmos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:18 e 5:11. Quantas vezes o Senhor tratou comigo, o Senhor me confortou, o Senhor me consolou, a partir de pessoas que estavam perto e nem tão perto, e alguns que estavam muito, mas muito longe, sem precisar apertar a minha mão, sem precisar me abraçar, apenas sendo boca de Deus para confortar e consolar. Como isso faz bem. Como faz bem experimentar o favor de Deus, o conforto de Deus, o alento de Deus, através de um dos nossos, com uma palavra de consolo e de encorajamento. Isso é bíblico. Uma igreja madura investe nesse cuidado. Ainda diz o texto, há uma outra atitude que também cerca essa igreja, corrigirmos uns aos outros, Gálatas 6:1. Perdoarmos uns aos outros, acabamos de mencionar Efésios 4:32, mas também 2 Coríntios 2:7, Colossenses 3:13. Admoestarmos uns aos outros, instruirmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Será que nós conseguimos alcançar isso? Isso faz parte do cuidado. Isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada, da nossa existência. Precisamos desenvolver nosso ministério, sempre tendo em vista o corpo de Cristo, não a nós mesmos. Precisamos investir em nossas igrejas, buscando a maturidade das mesmas, olhando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo.
devemos, importa que estejamos atentos e ajudemos os outros, os que caminham conosco em suas tribulações, em suas dificuldades, em suas angústias. Não devemos ser individualistas. O sistema hoje nos ensina e está formando mestres e doutores em individualismo. O nosso sistema hoje, mais do que nunca, tem apregoado e tem ensinado que você tem que, acima de tudo e de todos, buscar sua satisfação, seu prazer, buscar o seu êxito antes de qualquer coisa. É raríssima a experiência ou a cena como tivemos em uma das nossas competições agora mundiais, em que um atleta, aproximando-se da linha de chegada, tropeça e cai. O que vinha atrás e devia estar a uns 100 metros, 100 e poucos metros, quando chega junto dele, estende o braço e diz: vamos em frente. Não será justa a minha vitória. Você era o vencedor dessa carreira, dessa corrida. E ele ampara, dá o ombro, e ele começa a caminhar, mas ele não consegue. Ele machucou a perna, ele não consegue. Ele então pega o braço dele, joga aqui no ombro e vai em frente. E sabe o que acontece? Na linha de chegada, ele tira e ele deixa aquele competidor atravessar a linha. Queridos, quantas lições nós aprendemos. Quando terminou a corrida e esse atleta foi entrevistado, ele disse exatamente isso: não era justa a minha vitória. Queridos irmãos, Igreja do Senhor em Lírio, não sejamos egoístas, não sejamos individualistas. Avancemos, prossigamos, sigamos em frente diante dos nossos desafios, mas, por favor, esteja atento quem vai do seu lado. Esteja atento quem está caminhando contigo, que talvez precise só de uma palavra de ânimo para não desistir, para não voltar atrás. Cuidado, cuidem uns dos outros. Mas há um terceiro elemento, e esse terceiro elemento eu acho ele também, assim, especial demais para nós, como igreja, especial demais. O terceiro elemento que vai identificar uma igreja que amadurece, que está no caminho da maturidade como corpo de Cristo, essa igreja saberá usar os momentos mais difíceis para consolidar sua relação, sua história. Momentos difíceis exigem homens e mulheres fortes. E como igreja, nós temos os nossos. Nós temos os nossos momentos difíceis. Nós atravessamos, às vezes, situações que a gente se pergunta: Deus, mas como assim? Deus, por que agora isso? Não basta, não é suficiente, ainda mais essa, Senhor. Como assim? Como igreja, nós percebemos bem próximo de nós, bem junto de nós, pessoas, irmãos, amigos, vivendo seus momentos difíceis. E aí o desafio, a exigência é aquela que está lá em Provérbios 17:17. Eu gosto demais desse texto. Esse texto era citado lá em casa muitas vezes, inúmeras vezes por Vanúzia com as crianças, com o Vitor, principalmente mais velho,
4 anos à frente de Ana Clara, a Vanúzia usava muito esse texto. Provérbios 17 diz: o amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Um amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. A igreja do Senhor não está blindada, não está imune a momentos difíceis. Atravessamos às vezes momentos difíceis no que diz respeito à questão financeira, atravessamos às vezes momentos difíceis no que diz respeito ao relacionamento fraterno, atravessamos às vezes momentos difíceis no que diz respeito ao alcance ou à superação dos nossos desafios. Momentos difíceis fazem parte da nossa caminhada, individualmente, enquanto pessoas, mas também no coletivo, como igreja. E sabe, o conselho de Deus, a palavra do Senhor diz: aproveite os momentos difíceis. No dia da angústia é que realmente é experimentado e nasce o irmão. Nasce aquele que vai sentar com você à mesa, que vai dividir com você o pão. Nasce no dia da angústia. Não acidentalmente, não casualmente, a Bíblia chega ao ponto de dizer: olha, é melhor estar na casa onde há luto e dor, onde se vive um momento difícil, do que na casa onde há festa. E o sábio diz: porque nesta, ou na segunda, nós nos deparamos com a nossa realidade na vida. Nós não vivemos de momentos felizes, só vitória, só conquista, é só bênção. Conta a bênção, irmão, conta a bênção, irmão. Conta a sua dificuldade, meu irmão. Eu quero ouvir, eu quero orar com você. Conta o seu problema, eu só quero ouvir e orar com você. A igreja que amadurece é uma igreja que, valendo-se dos seus momentos difíceis, consolida, solidifica o seu relacionamento, pavimenta a sua estrada. Eu não posso deixar de citar uma experiência que tivemos lá em Santo Aleixo. Eu não tenho como dizer exatamente o ano, mas num dos nossos primeiros anos de ministério em Santo Aleixo, caiu uma tromba d'água em Santo Aleixo. Uma tromba d'água que varreu o distrito de Santo Aleixo. A água arrastou carros, arrastou casas, pedras rolaram e atingiram diversas casas. E uma dessas casas era de uma irmã da igreja. Uma viúva, mãe de 2 filhos. E quando a gente foi ver a casa daquela irmã, essa semana inclusive, ela fez contato conosco. Eu tive o privilégio de fazer o seu 2º casamento. E ela e o esposo fizeram contato conosco para saber como estávamos, para falar que lembraram da data com muito carinho, para saber quando iríamos lá. E sabe como tudo isso aconteceu? Com uma igreja que se mobilizou, que arregaçou as mangas, que reformou a casa dela, que preparou, levantou muros, colocou o portão, arrumou a área interna, colocou o telhado, preparou tudo que precisava fazer. Tudo. A igreja deu os braços, os irmãos deram os braços, todos empenhados, todos mobilizados num tempo difícil. E aquilo provocou um alvoroço na rua em que mora a Delaci. Ela mora até hoje lá. Como assim? Que igreja é essa, Delaci? Que igreja é essa que assistiu você, que cuidou de você, que amparou você, que fez tudo isso por você? Que igreja é essa? E a igreja caiu na graça do povo do local. Ah, meus irmãos, é no tempo da angústia que nascem os verdadeiros amigos, os mais leais. É no tempo da angústia
E nós aprendemos isso às vezes passando por dias difíceis. Passando por dias difíceis. A igreja amadurece. Usem, por favor, usem os momentos mais difíceis que vocês possam atravessar para solidificar, para consolidar essa relação fraterna, essa relação, essa experiência, essa vivência que só a igreja de Cristo, como corpo de Cristo, pode experimentar. E para concluir hoje, apresentando esses 4 elementos, porque na verdade são 8, hoje eu trouxe 4, num próximo culto trarei os outros 4 elementos. O último elemento desta noite é: resolvam quanto mais rápido possível as dificuldades, os desentendimentos que possam existir entre vocês. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E eu queria que você compreendesse essa verdade. A igreja não é um lugar perfeito. Não é. A igreja é um lugar onde pecadores que um dia entenderam, perceberam que precisavam da graça de Deus e do perdão de Deus em Cristo, passam a se reunir, passam a congregar. E nós somos pessoas individualmente formadas por Deus. Deus não criou um exército de chumbo. Deus nos criou enquanto pessoas, com as nossas particularidades, com as nossas características. E Deus nos ajunta como igreja. A palavra igreja é a palavra grega eklésia, que significa chamados para fora, tirados para fora. Essa ideia do tirados para fora ou do chamados para fora foi estabelecida não por Jesus apenas. Ele capturou o sentido dessa palavra porque ela é uma terminação grega. Eram aqueles homens que eram chamados para fora da comunidade, formando então uma assembleia. Daí, eclésia, assembleia, eclésia, igreja. Nós somos chamados para fora desse mundo perverso, para deixarmos esse mundo perverso. E estabelecemos então uma relação fraterna numa eclésia, numa congregação, numa comunidade de fé, cada um com sua característica, cada um com um perfil de família, cada um com os seus vícios, com as suas manias. E aqui entre nós, se numa casa com 2 ou 3, é difícil às vezes o entendimento quanto à cor da sala que devemos pintar, imagina numa igreja com 300, com 400, com 500, com 1000, com 5.000 membros. A complexidade é incomparavelmente maior. Agora pense comigo, não existe no planeta alguém como você. Você é único dentre bilhões. Bilhões, não há outro igual a você e igual a mim. E Deus nos juntou aqui em Lírio. Em algumas questões nós divergimos de ideia, de plano, de atitude, de prioridades. É natural isso. É natural. É comum isso entre pessoas sérias, honestas, verdadeiras, civilizadas. É natural. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso, então? A Bíblia desafia a mim e a você, como uma igreja madura, como uma igreja que está preocupada com o reino, está centrada em conhecer e fazer valer a vontade do Senhor, que nós resolvamos rapidamente nossas diferenças, nossas dificuldades, nossos desentendimentos. E por quê? Alguém sabe dizer por quê? Que a recomendação bíblica diz que deva ser rápido? Por quê? Exatamente para que o diabo não encontre base para estabelecer uma estaca, uma cunha, e então minar e atrapalhar
a sua relação com Deus e, consequentemente, o crescimento e desenvolvimento da igreja. Eu gosto muito desse texto. Se você puder, pegue aí na sua Bíblia, por favor. Efésios 4, 26, 27 e 28. Eu vou fazer a leitura na versão transformadora, aquela que eu falei há pouco, mas vou ler apenas o verso 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Diz assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Pastor, o que é isso? É sua Bíblia. É Deus falando. É o mesmo apóstolo Paulo tratando com a mesma igreja. Sabe o que isso significa? Muito provavelmente a igreja de Éfeso era igual Lírio. A igreja de Éfeso tinha dificuldades como Lírio tem. Tinha desafios como Lírio tem nos relacionamentos, na interação. Aliás, não era só Éfeso. Querem ver uma coisa? Por favor, prestem atenção aqui. O apóstolo Paulo ainda vai dizer o seguinte, numa outra carta a uma outra igreja, agora a igreja de Filipe. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Ele rasga elogios. Ele não mede as palavras para dizer o quanto a igreja de Filipe era importante para ele. Coroa do seu ministério, amava aqueles irmãos. A igreja de Filipe era a igreja que receberia a carta da alegria, e ele encorajando, ele animando a igreja, até que chega o versículo 2 e diz o seguinte: suplico a Evódia e a Sintique, escuta isso, que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Na igreja de Filipe, duas irmãs, líderes, duas irmãs, importantes para o ministério de Paulo, ele não deixa de mencionar isso. Estavam divergindo em alguma coisa, tiveram algum problema, tiveram alguma dificuldade, rolou uma treta feia entre elas, e elas estavam lá, bicudas, zangadas, aborrecidas, passavam e não falavam, e o negócio estava ficando estranho. Certamente Paulo, líder da igreja, foi informado da questão. A despeito de estar preso, ele diz: resolvam isso, eu suplico. A ideia de súplica é: resolvam rápido, porque isso pode atrapalhar a igreja. Resolvam rápido, porque isso atrapalha a caminhada de vocês, a vida espiritual de vocês. Resolvam rápido. Rogai a Evódia, suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, escuta isso, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes já estão no livro da vida. Ajudem essas mulheres. Ajudem essas irmãs. Sempre que recebemos irmãos de outras igrejas aqui, quando temos a oportunidade de conversar no gabinete, e aqui tem alguns que já estiveram comigo no gabinete, nessa conversa, manifestando o interesse de vir congregar conosco, eu faço questão de pontuar algumas coisas. A primeira delas eu digo sempre, Lírio dos Vales não é uma igreja perfeita. E eu não sou um pastor perfeito. Se você está decepcionada, frustrada, aborrecido com alguma igreja, e você está saindo de lá por isso, Lírio não é perfeita, eu não sou perfeito, você vai ter dificuldades também. É uma das primeiras coisas que digo.
Lírio dos Vales não é uma igreja perfeita. A gente luta cada dia, a gente luta cada reunião, a gente busca a Deus em todo o tempo, na expectativa e na intenção de sermos cada vez mais uma igreja saudável. É isso que nós tentamos. Mas não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. A outra coisa que digo, e sempre pergunto, você está em paz consigo e de onde está vindo? Ou você está saindo de lá aborrecido, brigado, zangado, com o líder lá, com alguns irmãos de lá? Se a resposta é positiva, ou se eu percebo que há alguma coisa, a minha orientação é, primeiro resolva isso. Primeiro vá lá. Faça como Evódia e Sintique estavam sendo desafiadas a fazerem. Resolvam essa questão. Busquem essa harmonia diante do Senhor. É a orientação, é o conselho que nós damos. E aí, quando eu volto o meu olhar para a palavra, considerando essa igreja que amadurece, essa igreja que é inspiradora, meus irmãos, eu me deparo com a realidade de uma igreja que também é vulnerável, está exposta a dificuldades, por conta dos nossos relacionamentos, por conta das nossas diferenças. E o que vai possibilitar a harmonia de pensamentos, o que vai possibilitar a nós aqui avançarmos diante dos nossos desafios, qual é? É a compreensão de que os valores do reino, os princípios do reino, a vontade de Deus prevalecerão sempre sobre os nossos projetos, sobre as nossas individualidades, sempre prevalecerão, deverão prevalecer. E aí, quando Paulo diz isto à igreja de Éfeso, ele fala, por favor, prestem atenção, vocês, quando estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Essa é a versão da Bíblia Viva. Quando vocês estão irados, vocês oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. E vocês conhecem aquela expressão? Me dê uma base de apoio e eu farei o quê? Essa é uma lei da física, não é? Me dá uma base de apoio e eu, com uma alavanca, moverei o mundo. O diabo só quer uma brecha. Uma brecha que pode vir Uma brecha que pode vir. Ele só quer uma brecha. Se ele encontrar uma brecha, ele planta ali a sua estaca e com base, ou tendo esse apoio, ele faz uma arruaça, ele faz um estrago. Ele faz um estrago. Irai-vos e não pequeis. Por isso a expressão, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que isso quer dizer? Esse mal-estar, essa dificuldade, essa crise, essa treta, tem que ser resolvida rapidamente, no mesmo dia. Não deixe o sol se pôr. Não deixe anoitecer com um coração irado. A ira é do indivíduo, é do ser. Deus irou-se. Por isso, reforço, Deus é uma pessoa. Enquanto pessoas, nós nos iramos. Estamos sujeitos à ira. Mas essa ira não pode tomar proporções que deixem uma base para que o diabo então faça ninho ou uma plataforma de onde ele lançará os seus dardos inflamados. Querida Lírio, queridos irmãos, recapitulando, e aí eu quero pedir a ajuda da Carol com o multimídia, se puder, eu não sei se você vai conseguir, Gabriel, avalia para mim a questão da iluminação para o que vai vir aqui, tá? Eu falei sobre o primeiro elemento de uma igreja que amadurece,
de uma igreja que se desenvolve debaixo dos olhos do Senhor, que cresce, que se torna saudável, passa pelo diálogo. Eu queria que nós lêssemos juntos essa frase aí de São João Crisóstomo. Vamos ler juntos? Faça jejum de não dizer nada que faça mal ao outro. Ficou feio demais. Não sei se é fome, não sei, falou em jejum, né? Dá logo fome. Eu digo, jejum. Vamos ler de novo? Todos juntos? Faça jejum de não dizer nada que faça mal ao outro. Não adianta não comer carne se você devora o seu irmão. Diálogo. Diálogo. E aí eu preciso resgatar aquele hino, aquele corinho, aquela canção lá da nossa infância. Ó, cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado. Vocês se lembram dela? Quem é nascido e criado na igreja sem necessariamente ser filho de zelador, sabe o que é isso, né? Quem nasce e cresce na igreja é filho de zelador. Não precisa ser filho de zelador para saber essa música, não. Cuidado, boquinha, com o que fala. Policie-se. Vigie-se. Ainda temos uma outra orientação que vem no segundo elemento. Cuidado mútuo. Essa é do pastor Coti, um servo de Deus. Vamos ler juntos? Não encontramos o nosso dom procurando. Encontramos o nosso dom, o sentido da vida. Entendeu? É servir que nos torna semelhante a Jesus. Ele veio para servir. Ele é servo por excelência. É a nossa inspiração. É aquele que nos dá o entendimento do que quer dizer servir. E aí tem para nós um vídeo que mostra bem o que é isso. Vamos lá, solta para a gente, Carol, por favor. Preste atenção nesse vídeo. Se um animal irracional entende o que é servir, estava num lugar farto de ração, cheio de ração, abastecido, alimentado, forte, e ali embaixo algumas dezenas de famintos esperando aquela ração. Não é meu não, é nosso. Toma, 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 toma. Quando eu falo que o poder do Evangelho é semelhante a essa cena, alguém que tinha fome e encontrou o pão da vida, e não guarda esse pão para si, oferece aos demais que estão com fome. Divida Jesus, compartilhe Jesus. E sabe como você divide e compartilha Jesus? Servindo. Servindo. Nisto todos saberão que sois meus discípulos. Nisto o quê? Nisto o quê? Se vos amardes uns aos outros. Quem ama serve. Quem ama sabe que o princípio do reino é servir. Terceiro, nós aprendemos hoje, no nosso encontro, nessa lição preciosa que nos traz o apóstolo Paulo, que precisamos nos valer dos tempos difíceis, dos momentos difíceis, para consolidarmos um relacionamento fraterno, um relacionamento sincero. Quarto, resolver rapidamente qualquer desentendimento,
qualquer mal-entendido, resolver quanto mais rápido possível, através do diálogo, da oração, do respeito mútuo, do cuidado mútuo, essas nossas arestas. E aí, temos duas frases. A primeira frase é de um autor desconhecido. Vamos ler juntos? A cura não significa que a ferida nunca existiu. Significa que ela não controla mais a nossa vida. Você está curado? Você está curada? A cura não significa que a ferida nunca existiu. Eu tenho aqui marcas de um acidente aqui na minha testa, de um acidente gravíssimo que sofri quando era ainda adolescente. Um acidente de carro. Tenho na minha perna uma cicatriz. A lata do carro cortou a minha perna. As cicatrizes estão aqui. Não significa que nunca existiu, nunca doeu. Não. Significa que isso não me domina mais, não me controla mais. Feridas devem ter esse entendimento. Um dia doeu, um dia machucou, um dia sangrou, mas Ele selou e fechou essa ferida. Não me incomoda mais. Abraham Lincoln, vamos juntos? Antes de começar a criticar os defeitos dos outros, enumere ao menos 10 dos teus. Forte essa, não é? Ah, pastor, para, que isso? Eu sou o melhor marido. Uma filha igual a mim, minha mãe não tem outra. Uma esposa igual a mim, eu sirvo aquela figuraça de bandeja. Não. Ele que, antes de falar do defeito de alguém, tenta colocar, listar só 10 dos seus defeitos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê o privilégio de avançarmos diante dos nossos desafios e amadurecermos como igreja de Cristo, porque somos dele, porque somos servos dele, porque fomos resgatados por ele e precisamos viver como homens e mulheres que conhecem a Jesus de perto, que tiveram uma experiência verdadeira, sincera com Ele. Isso sim fará diferença onde nós formos ou estivermos. Vamos orar? Curve sua fronte, feche seus olhos, por favor. Eu gostaria que você fizesse agora um autoexame, fizesse suas considerações numa introspecção, olhasse para si, pensasse em si, observasse a si, considerasse a si, e então se aproximasse de Deus, buscando um diálogo, querendo ouvir, não apenas falar para Ele, querendo ser orientado, orientada, não apenas queixar-se, cobrá-lo, murmurar contra Ele. Aproxime-se de Deus, dialogando, dizendo, abrindo seu coração para Ele, das suas dificuldades, abrindo seu coração para Ele, confessando os seus pecados, dizendo o quanto arrependido, o quão arrependida você esteja, dizendo para Deus, Deus, eu
Eu quero mudar, Senhor. Eu não posso continuar dessa forma, eu não posso prosseguir dessa maneira, Senhor. Tem misericórdia de mim, ouça-me, Senhor, fala comigo, Deus. Abra um canal de comunicação com Deus. Você não precisa de intermediários. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Abra a comunicação com Deus agora, hoje ainda, ao chegar em casa, antes de dormir. Abra a sua rede de comunicação com Deus. E esteja mais disposto e disposta a ouvir do que falar. Volte-se para a sua palavra, porque eu tenho certeza, Ele falará com você. Vamos crescer e amadurecer como igreja. Vamos buscar, trabalhar, perseguir o ser uma igreja identificada com Cristo. Cuidemos uns dos outros. Cuidemos uns dos outros, edifiquemos uns aos outros, levemos as cargas uns dos outros, oremos uns pelos outros, sujeitemos-nos uns aos outros, acolhemos uns aos outros, sirvamo-nos mutuamente, consolemo-nos mutuamente, perdoemo-nos, corrijamo-nos, admoestemo-nos, exortemo-nos uns aos outros, amemos uns aos outros. Dias difíceis, pastor, dias difíceis, momentos difíceis. Pois é, use esse tempo difícil, aproveite esses dias difíceis e consolide a sua relação com Deus. Diga para Ele: eu só dependo do Senhor, eu só tenho o Senhor, não tenho outro Deus além de Ti. Eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor me conhece, é do Senhor que eu preciso, é da intervenção do Senhor que eu preciso. Use esse tempo difícil e consolide e solidifique a sua relação com Deus e com o teu próximo, com os que caminham contigo. Mas também não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Mágoas, ressentimentos, feridas, Deus é especialista em cuidar. Então, não deixe qualquer tipo de desentendimento com quem quer que seja se transformar em uma plataforma de onde Satanás lançará seus dardos inflamados, apontará seu dedo de acusação contra você. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não consinta. Quando estamos irados, essa ira pode se tornar um ponto de apoio para Satanás, para o diabo graçar e desgraçar conosco. Não consinta. Perdoe e diga: Senhor, fecha essa ferida.
Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu cuidado, por teu favor, por tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo que o teu Espírito Santo está fazendo aqui, neste lugar. Pelo que o teu Espírito Santo está fazendo onde esse culto, esta palavra está chegando. Porque a palavra é tua e a tua palavra jamais voltará vazia. Antes cumprirá o que te apraz. Então, Deus, glorifica o teu nome e faça o que é da tua vontade a partir desta palavra. Que o teu Espírito Santo promova restauração, reconciliação, perdão. Que o teu Espírito Santo destrua qualquer tipo de plataforma de Satanás nesta noite. Que o teu Espírito Santo desperte neste lugar, desperte entre nós, desperte no teu povo o entendimento de uma igreja saudável e que amadurece pelos teus cuidados. Leva-nos em paz, nos dê uma semana na tua presença, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana feliz, uma semana na presença dEle, uma semana dentro da qual você viva para a glória e honra do nome dEle.